Olá, queridos alunos do sexto ano, mais um encontro com a professora Elânia Nunes, Geografia, para a gente estar aprofundando nossos conhecimentos, né? É um momento especial da gente criar, né, esse hábito de estar assistindo videoaulas a partir desse momento de isolamento social. É um novo hábito que temos que adquirir, né? Assistir videoaulas, buscar diversas maneiras de fazer pesquisa de maneira autônoma. E essas videoaulas é mais uma tentativa estabelecida por mim para tentar tornar o aprendizado mais eficaz e proveitoso para vocês. Hoje o assunto vai ser 3 tipos de clima, dando continuidade, né, às aulas anteriores. O clima frio, o polar e o de montanha. Então a gente associa esses 3 climas a frio, né? A gente já estudou muito clima quente, como equatorial, tropical. E hoje vamos falar de uma nova realidade, né? Realidade de temperatura marcada por baixas temperaturas. Inicialmente vamos abordar o clima frio. É o clima que coexiste às florestas boreais, floresta boreal. Cada clima, ele causa, né? Ele tem por consequência um tipo de vegetação. O clima frio é marcado pela floresta boreal. A gente vai falar mais à frente. Esse clima, ele manifesta-se em altas latitudes e está presente em maior parte do território canadense, no extremo norte da Europa e na Sibéria, na Rússia. Seria essa parte verde do norte dessas massas continentais aqui, ó, no norte da América. Extremo norte, isso quer dizer que é lá em cima mesmo, né, nas pontinhas. Extremo norte aqui da Europa, pegando uma área também da Ásia, né? Seria na Rússia, na Sibéria. E clima frio, né, gente? É marcado por precipitações que ocorrem em maior frequência no verão. As temperaturas médias mensais no inverno são sempre inferiores a 0 graus Celsius. Então é uma temperatura negativa, né? Inclusive em alguns meses da primavera e do outono. Há uma predominância desses climas nas florestas boreais, que já são a consequência desse clima. Essas florestas, elas são caracterizadas por árvores em forma de cone, grandes, né, de grande porte, em forma de cone, são as árvores coníferas. É uma floresta homogênea, porque quando a gente olha, né, a gente percebe uma pouca variedade mesmo de vegetações de plantas, né? Então, a gente verifica muitas árvores em formas de cone. E não aquela diversificação, árvores de menor porte, maior, mais largas, folhas largas, menores, folhas vermelhas, amarelas, verdes. Não, ela é homogênea, marcada pelas as árvores em formas de cone. E ela é bastante explorada, né, pelos seres humanos, porque pela necessidade desenfreada da modernidade de obter o quê? A celulose vinda das árvores para a fabricação da madeira, né? Olhar ao nosso redor, tudo tem madeira. Mas como ela é uma floresta homogênea, diante dessa exploração, né, dessa necessidade do século XXI de exploração da madeira, da celulose para a fabricação da borracha,
Há também, né, um contrabalanço na tentativa de fazer o replantio dessas árvores que são exploradas. E é bem mais fácil no caso dessa floresta boreal, pelo fato dela ser homogênea, né? Isso faz com que as pessoas, os grandes empresários, as pessoas envolvidas nessa política, né, ecológica, seja mais assertivo, tenha mais resultados, né? Só plantar árvores coníferas. Diferentemente de uma floresta equatorial, como é que você vai reflorestar uma vegetação marcada pelo clima equatorial, que são vegetações de grande porte, de baixo e médio porte, bem variada, diversos tipos de vegetações de plantas. Então o replantio fica mais complexo nesse sentido. Também marcado pelo floresta boreal por animais como o castor, o alce, o esquilo, coisa que a gente não vê nas nossas florestas, né? Porque não são boreais. Nessas florestas a gente encontra vegetação da taiga, né? Que é uma vegetação bem característica. Vou mostrar para vocês uma imagem. A taiga lá no Canadá. Vocês estão vendo que a imagem é uma paisagem homogênea, né? Marcada por árvores de grande porte em forma de cone, que ganha o nome também de taiga. Já o clima polar, a vegetação marcante não é a taiga encontrada na floresta boreal, é a tundra. O clima polar encontramos no extremo norte e sul da Terra. Seriam essas regiões aqui, viu, gente? Aqui, vamos voltar para o mapa inicial. No norte, extremo norte, né, próximo aos polos, e sul do hemisfério. Nessas regiões são registradas as mais baixas temperaturas do planeta e a maior parte do solo mantém uma cobertura de gelo permanente, sem vegetação, né? O gelo impede o surgimento da vegetação. Clima polar, muito frio, polo norte, polo sul, temperaturas mais baixas do planeta. Em alguns trechos durante o verão, o degelo deixa o solo exposto e nele brota a tundra, que é uma cobertura vegetal, rasteirinha de pequeno porte, com abundância de musgos e líquens, né? Uma vegetação rasteirinha, às vezes até colorida, como mostra essa paisagem, que é a tundra alpina nos Alpes. Os Alpes é uma região montanhosa que ela vai cortando diversos países da Europa, Eslovênia, passa pela Suíça, França. Encontramos os Alpes e muitos outros locais vizinhos. Já o clima de montanha é uma vegetação de altitude, né, que predomina nas montanhas, em lugares altos. O clima da montanha ele caracteriza pela sucessão de características climáticas distintas, condicionadas pela variação da altitude. Como assim, professora? O clima de montanha ele encontra uma diversificação tanto do clima como tanto das temperaturas como da vegetação. Porque a montanha é uma grande, né, elevação de terra, que por ficar elevada predomina, né, lá no topo, no pico, altas altitudes. E à medida que você vai subindo a montanha, então o clima vai mudando. À medida que você for descendo, vai mudando, de acordo com a localização, né, baseado na altitude da montanha. A temperatura e a umidade alteram-se à medida que subimos ou descemos de uma montanha. Assim também, se a temperatura e a umidade também altera a vegetação, que ela é bastante variada. Podemos encontrar os campos alpinos, florestas de coníferas e florestas temperadas. Como assim, professora? Tem uma imagem aqui que mostra uma montanha.
Então, há uma grande variação, tanto climática como de vegetação. No topo, né, locais mais altos, o clima é mais frio. O clima sendo mais frio, praticamente não há existência de vegetação, como vocês estão vendo, né? Só gelo. Uma altitude superior, aqui, mostrando aqui a imagem, uma altitude superior a 6.000 metros. Já nessa altitude aqui, entre 6.000 e 4.000, o clima tende a ser menos frio. Quanto mais alto, mais, né, menor a temperatura. Então aqui a tendência é ser menos frio do que essa área. Então a gente já encontra aqui, olha, algumas árvores em forma de cone, alguma vegetação rasteira. Essa outra área daqui da montanha, mais na sua parte inferior, possivelmente a temperatura é mais quente do que nessa segunda parte. Eita, voltou. E nesse final, então já predomina uma vegetação mais ampla, como vocês estão vendo, né? E aqui a vegetação já é outra, porque o clima já é outro, né? O clima vai sofrendo variação à medida que vai subindo a montanha, e o clima sofrendo variação também vai interferir na temperatura. Então é um fato que tem que se atentar aqui no clima de montanha, né? Que ele caracteriza pela sucessão de características climáticas distintas, que vai ser condicionada pela altitude. Então, esses são os 3 climas que a gente está concluindo, né, as aulas que abordam os climas, os principais climas do planeta. Vimos o equatorial, vimos o tropical, vimos o temperado, vimos o desértico, vimos o mediterrâneo. Estamos vendo o frio, polar e o de montanha, que são climas, né, frios, dos extremos norte e sul do continente. Então é isso, gente. Se ficou alguma dúvida, né, vocês têm o meu e-mail, tem a própria plataforma que estamos utilizando para postagem das atividades, correções de comunicação, que é o Google Sala de Aula, Classroom. E é isso. Se quiserem se comunicar comigo, há caminhos, há meios, né? Eu espero que essa aula tenha sido esclarecedora, né? Que vocês tenham conseguido compreender essas características desses 3 climas e que tenham gostado dessa aula, né? Que a expectativa é essa, que tenham gostado. Isso é muito importante. Utilizo o livro de Lucy, Território e Sociedade no Mundo Globalizado, onde ela vai resumindo, né, os climas de maneira bem sucinta, objetiva, destacando as principais características. E nesse momento difícil, nesse momento incomum, quem imaginava que estaríamos vivendo nessa realidade de isolamento social, aulas remotas, mas que precisamos nos cuidar para ficarmos todos bem. E vamos ficar. Vamos ficar porque a vida é mais importante do que tudo, né? Então, com essas adaptações de aprendizagem, de metodologia, esse novo contato que estamos tendo com vocês, é nessa intenção para a gente chegar nesse resultado aí dessa imagem, né? Linda imagem. Vamos todos ficar bem. Beijo e até a próxima, gente.